E agora começa o Jornal Entrevista. Boa tarde. Boa tarde. E hoje teremos uma super entrevista. E para saber quem é o nosso entrevistado, acompanhe já. Diz aí, Guilherme, quem é o nosso entrevistado de hoje? E ele é vereador. Seu mandato é até 2016 e mora em Morro Ferro. Ele é casado e sua esposa se chama Alcinete. E ele é o Atlas. Vamos lá. Tudo bem, senhor? Tudo bem, Guilherme. Então vamos começar a nossa entrevista. E vamos à primeira pergunta. Você sempre quis ser vereador? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, meus amigos. Eu sempre estive na política, Guilherme. E fui vereador por 2 mandatos, de 2003 a 1983, a 1993. E fiquei afastado 20 anos. Candidatei em 2000, perdi 3 votos, mas nunca abandonei a política. Sempre tive com os políticos. E agora teve essa oportunidade de eu estar retornando à política, às eleições, me candidatei, junto com o nosso atual prefeito João da Madalena, a quem eu rendo as minhas homenagens, e estou sempre ao lado dele, apoiando um parceiro da administração, e tive, graças a Deus, uma votação que eu considero muito expressiva. Com muita humildade, eu consegui 715 votos. Segunda pergunta. Você trabalha em outra coisa? Sim. Qual? Eu sempre fui, eu tenho um sítio, sempre fui lavrador, com muita honra. Fui criado pelo meu pai, sou Paulo, que foi ex-vereador, e ele era lavrador. E eu sou lavrador, a minha profissão é lavrador. E você sempre trabalhou nisso? Sim, sempre trabalhei e trabalho. Próxima pergunta. O que você quer fazer por Oliveira e Morro Ferro? São muitas coisas. Primeiro, eu acho que o vereador, primeira coisa, ele dá apoio à administração que está no momento. Isso que eu estou fazendo. Com relação a obras, melhorias, eu acho que o desemprego é um problema sério nas nossas cidades, em Oliveira, e as pessoas estando empregadas diminui muito a diferença social. Então, o emprego é uma das coisas importantes. Eu acho que aqui a administração do João da Madalena e a Câmara estão contribuindo por isso, deve trazer mais empregos, e criar mais empregos. E outra coisa que eu acho que é importante, a gente está sempre batalhando por isso, que é a segurança pública. Hoje nós temos em Oliveira e até aqui em Morro Ferro problemas com a segurança pública, que é uma realidade de todo o país. A saúde tem que melhorar muito. E nós estaremos sempre lutando por isso. Ótima resposta. Próxima pergunta. Que mudanças tiveram na sua vida depois de virar vereador? Foram muitas. Apesar de eu estar sempre envolvido com política, com administrações, mas a vida da gente vereador muda. Porque hoje, quando eu fui vereador há 20 anos atrás, Oliveira tinha eram poucas secretarias. Pra você ter uma ideia, tinha o SOS, hoje hoje já tem a Secretaria de Assistência Social, que agrega vários outros órgãos, como CRAS, CAPES, CRES. Então, isso você vê que o Oliveira cresceu. E aí, a gente é muito cobrado. Então, muda muito. A vida do vereador não fica só a reuniões.
das segunda-feiras, quando a gente fala, o vereador só vai em quatro vezes por semana. Não, pelo contrário. Hoje o vereador, ele representa câmaras em várias áreas. Eu tenho feito várias viagens. A última semana eu estive na Secretaria de Obras do Estado de Minas Gerais, levando reivindicações de Oliveira, juntamente com os vereadores. Por exemplo, amanhã nós estaremos com o Sargento Vinícius, o Silêncio Preço, o Reinaldo Rei, e eu acho que espero se der para ele, o Leonardo Leão estará também, nosso presidente da Câmara, em Lavras, para trazer aumento para a indústria, o aumento do efetivo da Polícia Militar, tanto em Oliveira como em Morro do Ferro. Então muda muito a vida da gente, deixa de ser rotina e passa a ser muito cheia, com vários compromissos. Próxima pergunta. Se você pudesse fazer 3 desejos, quais seriam? Volto a falar. Para Morro do Ferro, eu quero ter no final do mandato, junto com o João da Madalena, tentar trazer uma empresa que dê emprego para a mão de obra feminina. Hoje aqui em Morro do Ferro, nós temos serviços para os homens, não tem desemprego para os homens. Com relação às mulheres, sim, falta muito, eu tenho muito pedido. Isso com relação a Morro do Ferro. Porque o que precisa ser feito em Oliveira, como eu teria vontade de ver, que era a saúde de Oliveira bem, a segurança pública, a educação, que está uma área que está sempre em franca expansão, e Oliveira está muito bem, ela reflete muito ferro. Mas uma das prioridades que eu sempre defendo, que é a minha área, Oliveira é uma cidade vocacionada para a agricultura. E pouco se faz para a agricultura. Para você ter uma ideia, a Secretaria de Agricultura não tem dotação. E o homem do campo precisa de apoio para que ele não saia da zona rural e venha para a cidade. Para ver se que a produção, hoje, a produção agrícola é a responsável pela superávit do PIB brasileiro. E aí a importância de estar ajudando esses setores. Próxima pergunta. Você gostou de ser vereador? Por quê? Eu gosto muito, porque eu nasci, com 8 anos, da sua idade, eu já acompanhava a política. Aliás, eu quero parabenizar, que eu acho que você tem um dom para política. E com 8 anos de idade, volto a repetir, eu já acompanhava meu pai, então eu tenho a política na vida. E gosto de ser vereador. Por quê? Porque, sendo vereador, você tem a oportunidade de estar sendo intermediário de várias reivindicações das pessoas que você conhece. Você pode estar tentando trazer algum benefício para as nossas comunidades e para o nosso distrito, e eu tenho muito orgulho de ser vereador. Digo, eu sou um político que sou vereador por gostar da política, não primeiramente para ter o cargo de vereador. Eu acho que eu tenho muita honra de ser político, porque às vezes é uma classe que está sendo renegada por alguns, fala que o político é corrupto, que o político rouba. Não, o político é um bem, é uma pessoa aquele que age dessa maneira, é uma pessoa que está sempre um prestador de serviço para a comunidade. Próxima pergunta. É fácil ou difícil ser vereador? Como político é fácil, quando gosta da política, mas hoje é difícil, porque às vezes, Guilherme, você tem muita
você tem muitas alegrias e muitas tristezas, porque muitas das suas reivindicações não conseguem ser atendidas. E isso é difícil porque não é culpa do executivo, em hipótese alguma. O executivo não é culpa do prefeito, não é do governador e do presidente. São tantos os pedidos, são tantas as situações que, às vezes, torna-se difícil, porque você não tem tanta facilidade de conseguir aquilo que você pretende. Mas a gente luta e batalha e a gente vai conseguir. Como, por exemplo, eu quero deixar de antemão que eu tenho um deputado que eu sempre apoio, chama Antônio Carlos Arantes, que atendendo o pedido nosso do João da Madalena, ele vai disponibilizar um carro para atender o PSF de Morro do Ferro. Isso é por exemplo, é uma alegria que a gente tem. É difícil? Mas é uma alegria. Estamos também na luta, juntamente com o João, para a reforma do polo esportivo de Morro do Ferro. É uma coisa que demora, às vezes, um ano, mas nós vamos conseguir, com perseverança. Próxima pergunta. Depois que acabar o seu mandato, você vai se candidatar de novo? Por quê? Hoje nós estamos começando, nós estamos no início desse mandato. A política tem uma expressão na política que ela muda igual nuvem. Hoje você pensa uma coisa, amanhã é outra. No momento eu estou focado no meu pensamento em cumprir esse mandato. Mas não posso descartar, em hipótese alguma, amanhã de ser candidato. Mas, no momento, a minha preocupação é cumprir esse mandato com honestidade, com trabalho e priorizando e levando as indicações do povo de Morro do Ferro e Oliveirense. Próxima pergunta. Você quer, depois de vereador, ser prefeito? Não. Isso é almejar muito. E eu nunca passou pela minha cabeça ser candidato a prefeito, porque é muito difícil. Eu acho que Oliveira, no Morro do Ferro, levou 170 anos ter um prefeito daqui, de Morro do Ferro. Então nunca passou pela minha cabeça. Eu sei como são as minhas limitações e eu estou muito satisfeito em ser vereador. Mas, e qual é o papel de um vereador? O papel do vereador, o principal papel do vereador é ter muito bom, sua pergunta é muito boa, porque às vezes fala assim, o vereador não fez, por exemplo, não construiu uma ponte, não reformou a escola. Não, o vereador, ele não constrói, ele não faz obra. Ele busca recursos para ajudar a administração a construir aquela obra. Mas o principal papel do vereador é legislar, é aprovar os projetos, as reivindicações, os requerimentos, as comissões. Hoje nós temos um regimento interno, toda a Câmara tem, e nós temos nosso regimento interno, nós temos que seguir ele. Então, o principal função do vereador é legislar, principalmente fiscalizar o executivo. Então, esse é o papel de fiscalizar. Fiscalizar, sim. Como? Ele ir na zona rural, ver o que está faltando na estrada, ir na escola, o que está faltando. Para quê? Aqui é o papel do vereador. Se tem uma obra faturada, que isso não é o caso de ver, ele denunciar, ele falar, ele procurar se está sendo mal feita. Se tem um órgão que não está sendo atendido bem, ele é obrigado a estar lá, é a função, é uma obrigação, ele está lá fiscalizando e orientando para que os serviços sejam bem prestados. E outra pergunta que eu fiquei pensando, assim, porque um dia olhei no jornal, aí está escrito que Oliveira está
como falta assim, de flores, de jardim. Só que aí eu fiquei pensando, as flores de jardim não é nada muito importante. Aí o que o senhor acha disso? Também concordo com você. O ex-prefeito de Oliveira, eu não quero aqui uma crítica construtiva, ele maquiou bem a cidade de Oliveira. E com isso ele acabou iludindo algumas pessoas e não te iludiu. Porque flores não é importante. Você vê que ele plantava flores, que daí a 3 meses ele arrancava flores. Que é uma flor que não tinha duração. Praça, nós temos que ter a cidade bonita, mas com flores duradouras. E não é a prioridade de Oliveira. Hoje nós temos em Oliveira, inclusive, nós e o vereador João Terra, eu e o vereador João Terra, fomos os primeiros que intermediamos essa pessoa, que é o doutor Paulo Tassi Vilela de Rezende, filho do ex-prefeito Paulo Rezende, para fazer um estudo do trânsito de Oliveira. Você vê que hoje você não tem como estacionar em Oliveira, andar em algumas ruas de Oliveira. E ele está vai iniciar amanhã um estudo sobre as artérias, o trânsito de Oliveira. Então, e o ex-prefeito? O ex-prefeito de Oliveira, ele é a última administração, cujo deixou uma dívida grande para o nosso atual prefeito. Hoje, Oliveira, para ele asfaltar ou calçar várias ruas, quase todas as ruas de Oliveira, fica em aproximadamente 5 milhões de reais. Ele já pagou 2 milhões e 800 de resto a pagar. Você vê que daria para fazer muita coisa na infraestrutura de Oliveira. E o Ronaldo, o ex-prefeito, fez muita coisa para Oliveira. Sim, todos fazem, todos deixam sua marca. Mas ele preocupou muito com flores. Isso, às vezes, não é bom para o município. Muito obrigada, só isso. Eu queria, antes de terminar, eu queria fazer minhas considerações finais, agradecer a você e deixar uma mensagem ao povo de Oliveira e de Morro do Ferro. Eu, na minha campanha, era um dos slogans, um amigo de sempre. Atos, um amigo de sempre. Quer dizer, já que continuo com o mesmo pensamento. De estar sempre ouvindo as explicações do povo, das pessoas. Eu fico muito feliz quando alguém me procura, e sempre sou procurado. Na segunda-feira, eu tenho, graças a Deus, vou em vários órgãos do município e estar todos os órgãos que eu sou solicitado para solucionar alguns problemas. O vereador tem que estar junto com o povo. E quero deixar aqui essa mensagem para o povo, que eu estarei sempre à disposição das pessoas. Quero agradecer a você pela essa oportunidade e te parabenizar. Que você Guilherme, agindo dessa maneira, você nos ajuda muitos políticos a deixar essas mensagens e mostrar aqueles que eles estão fazendo e podem fazer e o que deve ser cobrado pelo município. Obrigado. Ótima entrevista, Guilherme. A semana que vem tem mais. Não perca. Tchau. Boa tarde.